Olá pessoal. Meu nome é José. Eu achei um vídeo de um maluco chamado Ivan Saraiva que tinha o seguinte título: Você é ateu? Podia me responder 7 perguntas. Eu achei as perguntas interessantes e resolvi responder. O vídeo é bem antigo, mas eu não me importo. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série As 7 Perguntas. Hoje com o tema: As 7 perguntas que um ateu precisa responder. Olá, querido amigo do Está Escrito. Olá. Estamos dando continuidade à série As 7 Perguntas. São 7 programas e cada um desses programas contém 7 perguntas relevantes a grupos específicos de pessoas. E no programa de hoje, vamos apresentar 7 perguntas que todo ateu deveria responder. Um dia, quando você encontrar um agnóstico ou talvez um ateu de verdade, Olha, ele está falando de mim. pergunte a ele: se a origem do universo é o Big Bang, Já começou errado. O Big Bang não é a origem do universo, é a descrição do desenvolvimento do universo em seus estágios iniciais. responda: o que explodiu? Não houve explosão nenhuma, foi uma expansão de espaço num momento do passado. Na verdade, o termo Big Bang se refere à ideia de que o universo estava inicialmente muito quente e denso em algum tempo finito no passado. Como explodiu? E como os elementos que explodiram surgiram? Resumindo, qual é a causa primeira do universo? Não sei. Querido, você precisa entender uma coisa. Quando um cientista refere-se à teoria do Big Bang, ele está falando do evento. Logicamente, já que é isso que a teoria se propõe a explicar. Ele se refere à descrição do efeito da suposta explosão. Não houve explosão. A teoria, veja, não é ciência. Assim como a teoria da relatividade não é ciência, ou talvez teoria atômica, ou quem sabe a teoria dos germes. Talvez a teoria quântica. Você viajou legal aí. A teoria do Big Bang não explica o que explodiu. Ou seja, que material explodiu, por que explodiu, o que havia antes da explosão. Não houve explosão. A teoria do Big Bang só se propõe a explicar o evento e o desenvolvimento inicial do universo. Qualquer coisa que ocorreu antes não diz respeito à teoria. Quanto a um motivo, não sei. Nada disso é explicado, nem sequer tentam explicar. Para ser possível explicar isso seria necessário uma teoria física mais abrangente do que as atuais, relatividade e teoria quântica, e isso ainda não temos. E não tentamos explicar, porque não há informação suficiente. É apenas o evento que é citado como uma suposição. Agora, as causas para que aquilo pudesse acontecer é completamente desprezado por aqueles que dizem fazer ciência. Para que mentir assim? Ninguém despreza nada. Se não há uma explicação na ciência, é porque não existe informação para fazer uma afirmação precisa e baseada na realidade. Simples assim. Será que tudo que vemos, ouvimos, falamos, saboreamos, sentimos, são apenas o resultado dessa grande explosão? Não houve explosão. É uma explicação bem simplória do que aconteceu, né? Tem ainda uns 14 bilhões de anos entre nós e o Big Bang, mas, de certa forma, sim, você está certo. Você acredita mesmo que, por exemplo, os cantos das baleias lá no coração do Pacífico são o resultado de uma explosão? Eu vou começar a ignorar toda vez que você fala explosão.
Não, isso é resultado de bilhões de anos de evolução. Você acredita que o Big Bang é o criador dos multissabores de uma salada de frutas? Não, os sabores existem na nossa cabeça. Acredita que todo o processo da consciência humana se originou de uma explosão completamente sem consciência? Não, isso também é resultado de bilhões de anos de evolução. No criacionismo, a causa primeira é Deus. E você faz essa afirmação baseado em quê? E não uma explosão. Enquanto que no evolucionismo surge o primeiro contrassenso. Achei que você estava falando sobre o Big Bang, não sobre a teoria da evolução, mas tranquilo. Porque foi a primeira explosão que surgiu alguma coisa boa e não destruiu, porque todas as explosões destroem. Essa explosão não, essa explosão cria. Isso é um absurdo. E você tem razão, isso é um absurdo, porque essa explicação está errada. Veja, não apenas cria, mas cria matéria com capacidade de se evoluir por si mesma. O Big Bang não criou nada, e matéria não evolui. A ponto, inclusive, de quebrar uma outra lei científica, de que vida gera vida e vida gera vida semelhante. Você deve estar falando sobre a biogênese, que é uma lei da biologia criada para refutar o surgimento espontâneo, que era algo que algumas pessoas acreditavam na época. Pode até parecer um pouco simplista da minha parte, eu não sou nenhum cientista. Eu acredito em você. Minha formação acadêmica é teológica e não biológica, química ou física. Mas me responda, é possível haver uma pintura sem pintor? Uma escultura sem escultor? Olhando para a natureza, é possível imaginar criatura sem criador? E você está deixando passar dois pontos-chave nessa comparação aí. Primeiro é que nenhuma dessas coisas, pinturas e esculturas, são formadas por processos naturais. E, segundo, ambas foram criadas com um objetivo ou propósito, ao contrário da natureza. Já posso imaginar que você, talvez um pouco mais cético, agnóstico, talvez você com um ateu convicto, radical. Ateu convicto radical. Beleza. Talvez você esteja pensando e até mesmo argumentando comigo enquanto assiste esse programa. E não é que você acertou mesmo. Sabe, você pode pensar assim, né? Mas pelo seu raciocínio, quem criou Deus? Eu nem tinha pensado nisso, já que eu não acredito em Deus. Deus é a causa primeira, mas quem criou Deus? Bom, ele também tem que ter uma origem. A minha resposta pode até ser simplória, mas se Deus é o Criador, então ele é Deus, não é criatura. Se ele tivesse sido criado por alguma coisa, ele seria uma criatura e não um criador. Se você diz... É exatamente isso que está escrito em João, no capítulo 1, no verso 3. Aliás, vou pular a parte da leitura da Bíblia porque eu não tô nem aí. Nós acreditamos isso pela fé. E é por isso que eu não acredito nisso, porque precisa de fé. Agora, a teoria da evolução... Achei que você estava falando sobre o Big Bang. Ela parte de uma fé ainda muito maior. Pra que mentir? A teoria da evolução tem evidências muito concretas e convincentes, em especial, a evolução experimental, biologia molecular evolutiva e evidência fóssil. Agora, você criar uma teoria que uma explosão que sempre destrói agora passa a criar matéria capaz de se evoluir sozinha, produzir vida. O Big Bang não criou nada em matéria não evolui. Gente, precisa de muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Isso também está errado. Ser ateu é não crer em Deus. Não precisamos de fé para não crer em algo, da mesma forma que você não precisa de fé para não crer na fada do dente, por exemplo. Segunda pergunta. Se espécies semelhantes produzem espécies semelhantes, como ocorrem essas mutações e transformações que originam novas espécies? Você é igual sua mãe e seu pai? Não, essa é uma das formas que ocorrem as mutações nos seus genes.
Você nasce um pouco diferente, seu filho nasce um pouco mais diferente e depois de várias gerações voilá. Temos uma espécie nova obviamente. Isso é uma explicação bem simplória e não contempla todos os modos que surgem as mutações, já que eu não sou professor e nem tenho condições de dar uma aula de biologia evolutiva em um único vídeo. Eu deixo uns links aqui embaixo para depois, se você se interessar. Por que não vemos criaturas em seu processo natural evolutivo? Todos os seres vivos hoje são criaturas em seu processo natural evolutivo. Porque daqui a milhares de anos eles serão diferentes do que são agora. Ou seja, onde está o elo perdido entre o homem e o macaco? Não existe elo perdido, porque evolução não é uma coisa linear. Onde? Por que nós não vemos animais em processos transitórios? Vemos sim. Os meus exemplos favoritos são Podarcis sicula, a cobra de pernas tridáctila o saltador de lodo. Pulei a parte da Bíblia porque sim. E aqui surge uma outra lei ou princípio. Tudo que foi criado envelhece. E percebemos isso porque o nível de desordem vai aumentando com o passar dos anos, e não o contrário. As coisas tendem a trabalhar de um processo organizado para o desorganizado, do complexo para o simples, e não o inverso, como querem os evolucionistas. A evolução é exatamente o oposto do que vemos acontecendo hoje. Como que a evolução funciona na sua cabeça? Evolução é um processo que ocorre gradualmente através de milhares de gerações de organismos. Cada um pouco diferente do anterior. Uma bicicleta jamais chegará a ser uma motocicleta. As coisas não evoluem. Alguém já viu por acaso um carro velho ir ficando novo? Uma tintura de parede velha ir ficando cada vez mais nova? Não. Por quê? Porque as coisas vão se desgastando, elas estão organizadas e vão se desorganizando. É o processo da involução, é o oposto do que querem aqueles que defendem o evolucionismo. Exatamente, porque os indivíduos vão se desgastando, mas a evolução ocorre com populações de organismos. Bom, vamos para a pergunta número 3. Se a ciência, que é o Deus daqueles que afirmam acreditar na evolução, se eles acreditam realmente que vida provém de vida, porque a ciência assim o afirma, como explicar que algo sem vida possa gerar vida? Eu não tenho Deus, a ciência é um método que nós temos para investigar o mundo natural através de pesquisa e investigação rigorosa. E sobre a abiogênese, nós ainda não temos resposta sobre como ocorreu. A origem da vida é um dos campos mais fracos e frágeis da teoria da evolução. Deve ser porque ela não se propõe a explicar a origem da vida. Porque até hoje não existem experimentos que comprovem a origem da vida. Essa frase foi bem mal construída. Mas eu entendi o que você disse. Existem experimentos sobre a abiogênese sim, link na descrição. Uma analogia que eu posso usar é a seguinte. Imagine que você precisa fazer um bolo, você tem todos os materiais necessários para fazer o bolo, mas não tem a receita. Se você jogar os ovos e leite e açúcar numa tigela e aquecer por 30 minutos não sai um bolo, essa é a questão. Nós temos os ingredientes da vida, temos uma ideia de como era a atmosfera terrestre há uns 4 bilhões de anos atrás, mas não temos a receita da vida, então ainda não dá para sabermos como aconteceu. A biogênese, que desde o século XIX foi comprovada cientificamente através de vários estudos de Lavoisier, deixa claro e evidente que nunca uma explosão de algo sem vida pode gerar vida. Olha, eu já pesquisei sobre esse cara e nunca achei nenhuma referência a estudos envolvendo explosões e a origem da vida. Isso é totalmente impossível. Nunca algo sem vida pode gerar vida. Vida provém de vida. Vida moderna não pode surgir espontaneamente, mas isso não significa que uma célula autorreplicante não possa surgir de material orgânico, que nós sabemos que surge espontaneamente. O fato é que o desenvolvimento científico, dentro dele, verificou-se que os mesmos seres unicelulares, como, por exemplo, uma bactéria,
são dotados de uma complexidade tão profunda, tão A complexidade é resultado desses bilhões de anos de evolução. incrível que é impossível ter surgido do acaso. É literalmente impossível. Mas não surgiu do acaso. Vida surgiu por meio de processos naturais. Dentro da lei da probabilidade, não há possibilidade, querido. Lei da probabilidade não tem nada a ver com isso. E se você tivesse ouvido falar sobre o cérebro de Boltzmann, você perceberia que isso que você disse não faz sentido, já que em um universo caótico, a existência de um cérebro que surge espontaneamente e percebe uma ordem ilusória parece mais provável do que a ordem real. Então, quando a gente fala a respeito de teoria de evolução, é apenas isso. Um conto de fadas, impossível de acontecer. E você diz isso com base em um livro onde é descrito um animal que mora no mar e cospe fogo. Jó capítulo 41 versos 15 ao 21, e 31 e 32, onde o sol fica parado por um dia. Josué capítulo 10 versos 12 ao 14, onde 2 indivíduos de todos os seres vivos do mundo cabem em um barco e existe água suficiente para cobrir o mundo. Gênesis capítulo 6 e 7, onde você tem zumbis andando por Jerusalém. Mateus capítulo 27 versos 52 e 53, tem um cara andando na água, Marcos 6 e 48 a 50, e essa porra em Apocalipse 9, 7 ao 10. 7 ao 10. E evolução é um conto de fadas? Vai nessa. Enquanto a evolução coloca a vida humana no plano do acaso, a criação afirma que a vida surgiu com um propósito. Substitua acaso por processos naturais. E que propósito é esse? Viver como escravos de um ditador celestial por uns 80 anos e depois, se puxamos o saco de Deus o suficiente, podermos puxar o saco dele ainda mais no céu por toda a eternidade. Show de bola isso aí. E Quarta pergunta que você, ateu, deveria responder é a seguinte: se a existência de um Deus real e bom é incompatível com o mundo de sofrimento, e esse é um argumento comum entre os ateus, por que o índice de ateísmo é absurdamente maior em países onde há menos sofrimento? Por que pessoas que realmente sofrem são mais crédulas? Que antagonismo é esse? sabe o que acontece nos países onde existe menos sofrimento? Educação de qualidade, as pessoas conhecem a realidade, veem que não precisam de Deus para explicar nada, e já que não sofrem, não precisam de um ditador cósmico para ouvi-las chorar. Pulei essa parte. Quinta pergunta: se Deus não existe, por que a maldade não tomou conta de tudo, uma vez que o mal não respeita nada nem ninguém? Porque isso causaria um grande problema para a população humana e, graças à evolução, nós temos esse instinto de sobreviver e fazer os da nossa espécie sobreviver. Aí você repete a mesma coisa e diz que Deus impede que todo mundo seja mau. E para isso eu digo, maldade não é uma energia que permeia todo o ambiente da Terra. Maldade é apenas uma palavra que nós criamos para descrever algo que não gostamos. Esta pergunta: você conhece alguém que teve uma vida miserável, transformada simplesmente pelo poder maravilhoso do ateísmo? Alguém que depois que se tornou ateu conseguiu com essa filosofia salvar seu casamento, sair das drogas ou algo assim? Ateísmo não é uma filosofia, não é uma coisa ativa. Então não tem como alguém mudar a forma de vida por seguir nada. Se existe algo que o ateísmo não oferece a ninguém, é esperança. E qual o problema? O ato de não jogar golfe não oferece medalhas, não participar em corridas de Fórmula 1 não oferece dinheiro, mas ainda assim essas atividades são completamente válidas. Falando assim até parece que religião oferece um prêmio real, mas não é o caso. Eu só usei essa analogia para demonstrar que não tomar uma posição em algum assunto não é uma atitude inválida. Não estou falando do céu, nem do paraíso, muito menos de salvação no futuro distante. Não, o que eu estou falando é de esperança no agora, aqui no imediato. Será que algumas pessoas, talvez com alguma citação de Charles Darwin, de Richard Dawkins, será que alguma dessas citações
pode se comparar às palavras de Jesus? Jesus fazia belas citações e era um bom instrutor, de fato, mas isso não tem qualquer influência na veracidade das palavras dele. Pulei mais um pedaço. 7ª e última pergunta. Se você rejeita o Deus da Bíblia, devo presumir então que você leu a Bíblia toda? Não, você não deveria presumir que eu já li a Bíblia toda, eu pessoalmente já li, mas isso não é um pré-requisito da mesma forma que eu não acredito em Alá, mas nunca li o Alcorão. Eu não rejeito Deus, simplesmente não acredito. Dito. A pergunta é muito clara e evidente. A questão é, será que o ateu que nega o Deus da Bíblia já leu a Bíblia inteira? Minha pergunta também é, por que você não dá uma chance ao Deus da Bíblia? Por que você não dá uma oportunidade dele se revelar a você? Por que você não coloca de lado o seu preconceito? Por que você não deixa de lado, então, toda essa suposta racionalidade e diga mais ou menos assim, tem alguém aí me escutando? Eu já fiz isso, e depois de não ouvir resposta nenhuma eu fui buscar respostas aonde a evidência estava, na ciência. E depois que eu olhei para trás, eu aprendi que minha crença era baseada em nada. Você pode dizer, Senhor, eu quero abrir meu coração. Se o Senhor existe, por favor, se revele a mim. Deus sabe quem é você. Ele não foi capaz de encontrar Adão quando existiam apenas 2 pessoas na Terra. Gênesis 3, 9. Então o que te faz pensar que Deus sabe quem eu sou? Bem, eu cortei o final do vídeo porque não tem mais nenhuma pergunta e nem mais nada para eu responder. O link do vídeo original vai estar na descrição junto com o resto dos outros links. Curta e compartilhe esse vídeo e até a próxima.